Graça e paz. É uma honra imensa estarmos juntos, abrindo a Bíblia Sagrada que nosso Pai Eterno deixou, para que nós tivéssemos a honra de conhecê-lo profundamente e termos uma vida transformada pelo conhecimento. Eu convido você, meu querido, minha querida irmã, a usufruirmos desse momento tão bendito. Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. Diz assim: Um dos fariseus pediu a Jesus que fosse almoçar em sua casa, e Jesus aceitou o convite. Quando eles se acomodaram para comer, uma mulher da rua, uma prostituta, soube que ele estava lá e trouxe um delicado vidro cheio de perfume caro. Entrando, ela se ajoelhou atrás dele, chorando, até que os pés dele ficaram molhados com as lágrimas dela. Depois ele os enxugou com os cabelos e os beijou, derramando o perfume sobre eles. Quando o dono da casa, que era fariseu, viu o que estava acontecendo e quem era a mulher, disse consigo mesmo: Isto prova que Jesus não é profeta nenhum, porque se Deus realmente o tivesse mandado, ele saberia que espécie de mulher é essa. Então Jesus falou e respondeu aos pensamentos dele. Simão, disse ele ao fariseu, eu tenho algo para dizer-lhe. Pois não, mestre, respondeu Simão. Diga. Então Jesus contou-lhe essa história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas a uma e 50 a outra. Porém, nenhuma das duas podia pagar-lhe. Então ele generosamente perdoou a ambas. Qual você pensa que o amava mais depois disso? Eu acho que aquela pessoa que lhe devia mais, respondeu Simão. Certo, concordou Jesus. Então ele voltou para a mulher e disse a Simão: Olhe, veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei na sua casa, você não se deu ao trabalho de me oferecer água para lavar a poeira dos pés. Porém, ela os lavou com suas lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você deixou de me dar o costumeiro beijo de saudação. Porém, ela beijou meus pés diversas vezes desde a hora em que eu entrei aqui. Você se esqueceu da cortesia comum de colocar óleo em minha cabeça, porém ela me cobriu os pés com um perfume raro. Portanto, os pecados dela, que são muitos, estão perdoados, pois ela me amou muito, mas aquele a quem pouco é perdoado mostra pouco amor. Ele disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Então os homens que estavam à mesa disseram consigo mesmos: quem este homem pensa que é, andando por aí a perdoar pecados? E Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Vamos orar? Pai eterno, nós louvamos o teu nome, porque quando nós lemos essa Santa Escritura, nós compreendemos um pouco do seu imenso amor por nós. E nós queremos, Pai eterno, compreender o espelho do caráter de Cristo em cada leitura que nós façamos. Pai, em nome de Jesus, cura nossa mente, ilumina-nos, para que nós possamos tomar posse do teu perdão, para que nós possamos fazer constantemente retrospectivas mentais
com o intento de compreendermos sempre onde nós temos errado e onde temos acertado. E humildemente nós possamos nos subordinar ao Teu Santo Espírito e pedir perdão todas as vezes que nós pecarmos, para que o Senhor reine em nós, para que o Senhor reine por meio de nós. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse texto mostra-nos um fato muito importante. Nós temos aqui Jesus indo almoçar na casa de um fariseu e uma mulher da rua, uma prostituta, soube que ele estava naquela casa e levou um vidro cheio de perfume caro. E quando ela entrou na casa, ela se ajoelhou atrás dele, chorando, até que os pés dele ficaram molhados com as lágrimas dela. Depois, ela os enxugou com os cabelos e os beijou, derramando perfume sobre eles. Jesus, ele veio ao mundo não para nos condenar, mas para nos libertar da escravidão do pecado. Todos nós pecamos. Todos nós temos uma história. Alguns, infelizmente, têm uma história muito triste, muito trágica. Outros têm uma história mais leve. Mas diante dele, nós hoje temos a liberdade de nos prostrarmos como essa mulher fez e reconhecermos esse infinito amor que ele nos deu gratuitamente por meio do perdão que somente ele pode conceder. Ele veio ao mundo para não pecar, para cumprir toda a lei e dar a sua própria vida para comprar a vida de cada um de nós de volta. E é gostoso ver que essa mulher não era uma mulher apreciada pela sociedade, porque ela era uma prostituta. Obviamente, as pessoas que estavam ali não compreenderam as suas lágrimas e também não gostaram muito da presença daquela mulher. Mas o nosso Senhor compreendeu tudo o que ela estava fazendo ali, naquele momento. Sabe? Nós também podemos fechar a porta do nosso quarto e nos ajoelharmos diante do nosso Pai eterno, por meio do nosso Senhor Jesus, e contar para Ele todos os nossos pecados, contar para Ele tudo aquilo que está nos entristecendo, que está nos contaminando, que está roubando o lugar dele na nossa vida. E Ele quer ouvir, porque se nós formos ousados como essa mulher foi, e abrirmos o nosso coração para Ele, Ele vai nos surpreender, porque Ele tem poder
para perdoar todos os nossos pecados e retirar da nossa vida essa servidão, esse fardo, porque nós não fomos feitos para carregar fardos pesados. Nós fomos feitos para levar a cruz, que na realidade Ele nos deu de presente, porque quando nós compreendemos esse amor e nos subordinamos a Ele, nós queremos retribuir, vivendo uma vida santificada na face da terra, conscientes de que somente Ele tem poder para perdoar nossos pecados. E Ele nos ressuscita, Ele nos reanima, Ele tem prazer em nos restituir a vida abundante que quer que vivamos. As pessoas ficaram incomodadas com a presença daquela mulher e ele falou para aquele pessoal que estava ali que duas pessoas tinham uma dívida e nenhuma das duas tinha condição de pagar. E a pessoa para quem eles deviam perdoou a ambas. Uma devia muito, outra devia pouco. A pergunta foi: qual das duas foi a mais grata? A resposta foi óbvia, provavelmente a que devia mais. Quanto durante a nossa vida inteira nós já pecamos até hoje? Quem pecou mais? Sabe, o Senhor deu uma resposta aqui para nós. No versículo 48, ele disse assim: os seus pecados estão perdoados. E no versículo anterior, ele disse assim: os pecados dela, que são muitos, estão perdoados, pois ela me amou muito. Mas aquele a quem pouco é perdoado, mostra pouco amor. E no final ele disse mais uma coisa: a sua fé salvou você. Vá em paz. A Bíblia diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se nós formos corajosos e nós enfrentarmos a multidão, e nós enfrentarmos a nós mesmos, e confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Convide hoje Jesus para entrar no seu coração, no seu templo, e perdoar todos os seus pecados e tomar conta do templo que Ele fez para a glória do seu nome. Nunca mais você será a mesma pessoa, porque agora será reconduzido pelo Espírito Santo de Deus e levado a conhecer esse imenso amor. Amém? Uma semana feliz, em nome de Jesus.